Fala aí, poderosas, tudo bem? Vamos ver se alguém vai aparecer para conversar comigo aqui hoje. Aí, tudo bem? Boa noite, Marcinha, palestrante Paula Aragão. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Que hoje eu tô sem a parafernália toda. Hoje eu tô só eu, o celular e o tripé. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me contem aí. Tudo bem? Show de bola. Gente, vocês acreditem que, tipo, eu fiquei com saudade de fazer live. Olha que doido. Fazendo live todo santo dia. Daí ontem eu me senti um bicho estranho sem conseguir fazer live. Mas eu queria conversar com vocês algumas coisas hoje. Nem sei se alguém vai querer ouvir isso, mas eu vou falar assim mesmo porque eu sou dessas. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui, ver por onde eu começo, né? Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar. A primeira delas, que eu acabei de lembrar que eu queria falar isso já era pra eu ter falado, e agora eu vou falar. A primeira delas é o seguinte: essa semana eu postei nos stories um story simples, né? Falando um pouco sobre o meu começo, sobre a minha primeira turma no desafio. Foi aqueles posts de tipo esse aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Deixa eu ver se por um acaso ele tá aqui que eu mostro pra vocês. Enfim, eu falei um pouco, me deu vontade, eu tenho dessas coisas, sabe, gente? Tem dia que eu tenho vontade de falar algumas coisas e daí eu falo mesmo, né? E eu resolvi escrever. E é engraçado que quando eu tenho vontade de escrever essas coisas, depois que eu termino de escrever, eu fico, nossa, que nada a ver isso que eu escrevi. Pra que eu fui escrever isso? Será que precisava? Eu sempre me sinto um pouco assim, sabe? E é engraçado, ó, foi exatamente isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar pra ver direito, mas vou tirar os comentários aqui rapidinho. Eu escrevi assim que eu estava numa fase delicada do meu negócio. Que eu postei assim, que há um ano atrás, né? Nesse dia eu postei, gente, há um ano atrás eu estava, nessa mesma época, eu estava numa fase delicada do meu negócio e que eu estava lançando a segunda turma do meu curso. Quase que eu saí da live, enfim. Eu não vou postar aqui tudo só para vocês terem ideia, tá? Aí eu postei essa reflexão sobre o meu negócio, que há um ano atrás, nessa mesma fase, eu estava numa fase delicada do meu negócio. Eu já tinha lançado a primeira turma do meu desafio e aí eu já estava lançando a segunda turma. E eu acabei de fazer caca porque eu tirei ali o comentário, mas enfim. Enfim, aí eu resolvi postar umas paradas assim, sabe? Pra contar pra vocês algumas coisas, como é que eu tava me sentindo. E daí, quando eu faço esse tipo de coisa, gente, é muito engraçado, né? Primeiro eu me arrependo. Quem nunca, né? Primeiro eu me arrependo de ter postado, quando eu posto papo muito aberto, assim, muito reto da minha vida. Eu me arrependo e depois eu começo a receber uma enxurrada de pessoas agradecendo por aquilo que eu postei. Por que eu tô contando isso pra vocês? Que essa sequência de stories que eu fiz nesse dia, eu não sei quem aqui viu, eu abri uma coisa muito particular do meu negócio. Eu não precisava ter falado nada daquilo. Eu não precisava ter falado que eu passei uma fase delicada do meu negócio. Eu não precisava falar que eu fui muito criticada no começo pelo valor que eu cobrava pela mentoria e pelo meu curso. As pessoas falavam, algumas mentoras falavam que o valor era muito barato, que eu não devia fazer isso porque eu quebrava o mercado e que não sei o quê, sabe? E eu sofri muito nessa época.
Exatamente um ano atrás, exatamente nesse mês de abril, gente. Aliás, nesse dia, assim, como hoje, por exemplo, eu devia estar muito mal. Eu tava morando na Alemanha, um frio, um frio, um frio. Meu marido saía direto, enfim. E eu lançando a segunda turma do desafio e me sentindo muito mal, porque eu tinha aumentado o valor do curso, né? Enfim, uma série de coisas acontecendo. E eu não precisava ter falado nada disso, eu poderia ter guardado isso pra mim e tudo mais, mas eu resolvi falar. Por quê? Porque todo o começo de um negócio é muito difícil. E o meu não foi diferente. Antes de eu ter um negócio efetivamente, porque eu só considero que a gente tem um negócio quando a gente começa a ganhar efetivamente dinheiro com ele, né? Mas assim, antes de eu ter começado foi muito difícil, mas depois que eu comecei a ganhar dinheiro também foi muito difícil. Só que ninguém conta essa parte que foi muito difícil, né? Porque as pessoas querem se mostrar muito fortes na internet para que elas possam, ali não pode demonstrar fraqueza, sabe? E eu sempre fui muito transparente em relação aos meus problemas, às minhas dificuldades. Por quê? Porque em algum momento, eu sempre espero que em algum lugar, em algum momento, alguém esteja escutando e talvez esteja passando por aquele momento que eu estava passando lá atrás. E a pessoa, caramba, nossa, eu não imaginava que assim passou por isso, né? Porque a gente às vezes vê uma pessoa e acha que ela já nasceu dando resultado, acha que ela já nasceu produtiva, acha que ela já nasceu produzindo post com qualidade, ou acha que ela já nasceu faturando, sabe? Que não foi nada difícil, e muito pelo contrário, foi muito difícil. E toda vez que eu posto esse tipo de stories, toda vez eu recebo umas mensagens assim, muito profundas da minha audiência, agradecendo por ter falado isso. Algumas vão além, acabam se abrindo, meio que desabafando e contando como elas se sentiam, como elas estão se sentindo, e que é bom ouvir esse tipo de depoimento porque acaba fortalecendo elas, tá? E por que eu resolvi contar isso pra vocês aqui hoje? Porque a sua história, quanto mais, de certa forma, sofrida ela for, não é só a história sofrida que vende, tá? Mas quanto mais difícil for a sua jornada, quanto mais desafiadora for a sua jornada, um dia, quando você contar isso, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão se surpreender. Isso conecta muito. Então, assim, mesmo que você esteja sofrendo de alguma coisa, que você esteja num momento desafiador do seu negócio, entenda que isso um dia pode, de certa forma, ser o que vai te manter de pé. Porque, por exemplo, várias vezes eu já senti vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, de falar, ai, quer saber? Eu não devia ter feito nada disso. Eu já senti isso várias e várias vezes. E é engraçado porque toda vez que eu entro num momento delicado de qualquer coisa da minha vida ou do meu negócio, parece que vem alguém e traz assim uma enxurrada de mensagens ou de situações que me fazem falar, não, Se, continua. Aquela frase, né? Não desista porque tem alguém que se inspira em você e é verdadeiro. Então, assim, eu não sei exatamente qual o momento que você tá passando no seu negócio hoje, se tá tudo de boa, se você tá num momento tipo, tá por um fio, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida hoje. Mas, de alguma maneira, eu falo pra você que vale a pena aguentar. Vale a pena fazer disso, na verdade, não a desculpa pra você desistir, mas sim a razão para você continuar. É claro que quando a gente fala de negócios, existem muitas outras coisas para a gente pensar, né? Por exemplo, quando a gente fala de negócios, a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de pagar aluguel, de pagar funcionário. Não adianta também a gente querer ficar, né, dando murro em ponta de faca. Se o negócio não está indo bem, reflita, às vezes você desistir de um negócio também é muito corajoso, né? Tem gente que pensa que corajoso é só quem persiste, mas não. Coragem tem também quem desiste. Quem não desiste em si do negócio, mas
entende que aquilo ali não tá dando certo, não é o momento e acaba pensando em outras coisas, tá? Mas quando vocês estiverem num momento assim, também avalie se é uma coisa que você tá fazendo só pra ficar mais fácil, sabe? Ai, quer saber? Aquele negócio lá não deu certo, não, preferi desistir. Ah, não, esse negócio de internet não dá certo, não. Isso daí só dá certo para as outras pessoas, não dá certo para mim, não. Sabe? É muito confortável, é muito gostosinho desistir das coisas, gente. É muito fácil, porque você bota a culpa logo em alguém. Você bota a culpa no Bolsonaro, você bota a culpa no coronavírus, você bota a culpa na concorrência, você bota a culpa no marido, você bota a culpa nos filhos. Tem gente que coloca a culpa nos filhos. Gente, os filhos não tem que ser a culpa de nada. Os filhos têm que ser a razão de você fazer alguma coisa, de você querer alguma coisa. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho a minha família, que é a razão pela qual eu quero ser muito bem sucedida na minha vida para poder realizar os meus sonhos, que incluem, inclusive, realizar alguns dos sonhos da minha mãe, por exemplo. Entende? Então, é muito gostoso desistir, fracassar, falar que não estava dando certo. É muito confortável, né? Mas não é isso que vai te levar para frente, não é isso que vai fazer as coisas acontecerem, não é desistindo que você vai conseguir as coisas na vida. Essa aqui é bem a verdade, tá? E eu resolvi contar isso para vocês porque eu vejo muitas pessoas, eu tô falando bastante com as minhas alunas agora, né? E as minhas alunas, algumas delas relatam, inclusive, que tem dificuldade de se expor. E isso com as minhas seguidoras também, tem dificuldade de mostrar a vida, tem dificuldade de se expor e tudo mais. E tá tudo bem, eu também tenho dificuldade. Vocês veem que pra mim postar alguma coisa mais pessoal, pra mim também é difícil ainda. A única coisa que eu não tenho mais vergonha é de vir aqui gravar um vídeo pra vocês e conversar. Primeiro porque eu gosto muito de falar. Segundo que eu sinto que aqui eu tenho uma comunidade que me dá suporte. E terceiro, porque eu sei que vira e mexe eu consigo ajudar alguém. Às vezes um stories, um vídeo, alguma coisa que eu falo acaba ajudando alguém. Então é o motivo de me fazer estar aqui também, tá? Porque eu também tenho os meus momentos, né? Enfim. E lógico que o meu Instagram nem é pra você se divertir, se entreter, nem nada disso. É pra aprender, e aprender dói também. Então, digamos que não é todo mundo que gosta de vir aqui e saber que tem que fazer uma série de coisas pra fazer o negócio ter resultado, né? Então, vamos dizer assim que eu também tô num negócio meio delicado. Verdade, já fiz muito disso, desistir pra pôr a culpa em tudo. Exatamente, é muito gostoso de desistir e botar a culpa nos outros, né? Nunca é a nossa culpa, né? Enfim. Então, eu vim falar pra vocês que a vulnerabilidade também é importante no negócio. Então, às vezes, lógico, tudo tem um jeitinho de se fazer, né? Mas tem uma coisa que é muito legal nisso, que é assim, ó. As pessoas podem duvidar de quase tudo que você fala, sabe? Mas elas podem até duvidar da sua história. Mas ela não vai ter muito o que fazer, porque a sua história é só você que pode contar. E se você tá contando a sua história na internet, você tem que lembrar que você tem família. Então, sua família pode saber que você tá mentindo, que você tá omitindo, os seus amigos, os seus vizinhos. E eu já vi gente fazendo isso, sabia? Mas enfim, não é o caso aqui. Mas a sua história, dificilmente as pessoas vão contestar, porque você está contando aquilo que aconteceu. Mas é importante que sempre que você for se expor, que você for contar alguma coisa da sua vida, principalmente algo mais vulnerável, que isso sirva para no final você dar uma moral da história ou você contar alguma coisa que possa ajudar a pessoa a ela entender o porquê que você contou aquela história. Então eu contei a minha história de uma fase em que eu me senti vulnerável. Eu trouxe para vocês uma coisa que aconteceu no ano passado, mas eu trouxe um link para o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu sei que eu tô só no começo da minha jornada e isso me deixa ainda mais feliz, porque eu já consigo ver os avanços até aqui. E eu sei que eu vou crescer muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Então eu conto como é que foi essa história lá atrás,
Depois eu conto um ponto da virada, algo como eu me sinto hoje, mas já vislumbrando o que eu tenho para viver daqui para frente, sabe? Mas se eu tivesse desistido lá atrás, né, nada teria acontecido. E eu sofri muito à toa, gente. Eu sofri muito à toa, muita coisa eu sofri à toa. Eu sofri porque eu não tinha conhecimento das coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui para vocês entenderem isso, tá? Olha só. Era mais ou menos o seguinte que aconteceu comigo. Eu fechei uma turma com 30 alunas no ano passado. A minha segunda turma, eu fechei uma turma com 30 alunas. E naquela época, o valor do meu curso era 197. O primeiro curso que eu fiz, a primeira turma do meu curso. Por que eu tô abrindo isso pra vocês, tá, gente? Primeiro porque eu sou dessas que fala. Eu poderia esquecer, nem falar nada disso pra vocês, mas eu acho importante, enquanto empreendedora, mostrar pra vocês que eu comecei tão pequeno quanto a maioria começa, tá? Algumas pessoas já começam lá grande. Eu decidi começar pequeno. A minha primeira turma do curso Insta Novo ano passado custou R$ 49,90. Primeira turma. Por que ela custou isso? Porque ela era um teste. Eu não sabia se aquilo ia dar certo. Então eu resolvi testar. E a primeira turma eu tive quase 80 alunas. Foram 79 alunas. Então deu muito certo. Só que aí, da primeira turma para a segunda, eu sofri muito. Por quê? Porque eu achei, e aí entra a síndrome da impostora, né? Por mais que as alunas da primeira turma tiveram tido resultados, foi uma turma incrível até hoje, para mim, assim, foi a chance de ter conhecido pessoas incríveis, as alunas da primeira turma. Mas foi justamente nessa fase, entre janeiro e abril, que eu sofri muito, porque falaram pra mim que eu só tinha vendido porque o valor era muito barato, sabe? E eu meio que acreditei nisso. Aí, eu entrei numa segunda fase do meu negócio, falei, legal, o curso deu certo, dei muito resultado, as alunas realmente, as que realmente concluíram, conseguiram ter bastante resultados, eu fiquei muito feliz, de certa forma eu validei o meu método, eu fiquei muito feliz, tal. Fui pra segunda turma, e aí aconteceu exatamente isso que eu contei pra vocês. Eu comecei a pensar em reposicionar o meu produto e a cobrar o preço que eu achava que ele valia realmente. E aí eu aumentei o valor para 197. Então ele foi de 499, né? Tipo, R$50 para quase R$200, né? De 499 para 197. E daí, gente, a segunda turma eu não fechei tão rapidamente quanto a primeira. A primeira turma foi assim, ó, foi tipo uma inscrição atrás da outra. E a segunda turma não foi assim. E aí eu fiquei me questionando se era realmente por conta do valor, se o meu produto estava caro, se o meu produto não era bom o suficiente. Eu fiquei me questionando, me enchi de pergunta, fui conversar com as pessoas, por que eu não estava tendo tanto resultado, sendo que a primeira turma já tinha resultado, porque eu esperava que a segunda turma fosse fechar mais pessoas do que a primeira turma. Era isso que eu achava, que a primeira turma deu 80, eu falei, nossa, na segunda turma eu vou bombar. Só que eu aumentei o valor. Então, assim, a verdade é que eu nem sabia direito o que esperar dessa turma. Eu não sabia se eu não estava tendo alunas porque o valor era caro. Eu não sabia se era porque eu tinha feito um lançamento em janeiro, em abril eu já estava fazendo outro. Eu não sabia de nada, só que eu sofri muito. Pra mim, gente, naquele momento, ter fechado uma turma com 30 alunas, né, que foi o que fechou a segunda turma, embora o faturamento tivesse sido praticamente o mesmo, pra mim, aquilo ali foi um fracasso. E eu chorei dias. Eu entreguei a turma, eu entregava, as minhas alunas nem sabem disso. Talvez elas vão saber agora, se tiver alguém da turma 2. Eu entregava o curso com a energia que tinha que ter, mas por dentro eu tava me achando uma fracassada. E aí,
foi quando aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida. Eu conheci algumas pessoas do mundo do marketing que resolveram me escutar. E aí eu expliquei direitinho o que tinha acontecido. Olha, quando eu lancei minha turma, a primeira turma foi assim, eu coloquei valor assado. Quando eu lancei a segunda turma, foi assim, eu coloquei o valor assado e o resultado foi esse. E sabe o que eu ouvi das pessoas? Falou assim, você tá sofrendo, tipo, totalmente à toa. Aí eu falei, mas como assim eu tô sofrendo à toa? Falou, olha, assim, para essa quantidade de seguidores, para essa quantidade de lista que são os e-mails que você tem, por essa quantidade de investimento que você fez, era pressuposto que você vendesse só isso. E você vendeu 30 alunas. Resumo, era para eu converter 1% e eu converti 4%. E eu tava chorando. E eu estava chorando. Falei, então, Simone, eu acho que você está equivocada. Você não fracassou, muito pelo contrário. Você vendeu acima da média para os dados que você tinha. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio comigo? Então, assim, eu chorei à toa, mas à toa no seguinte sentido, que eu não sabia que resultado esperar. Eu era muito nova a nível de conhecimento do que os grandes players têm hoje. Eles têm as métricas de tudo, gente, de tudo. De tudo. Olha, se eu tiver tantas pessoas na minha lista, se tantas pessoas assistirem o meu vídeo, se tantas pessoas forem para o canal do Telegram, se eu investir tanto, eu vou ter mais ou menos isso aqui de resultado. É assim que as pessoas grandes, que os grandes players fazem a análise do negócio deles. De forma quase que muito previsível. Errando um pouquinho para cima, para baixo, beleza. Mas eles ainda têm isso, cenário pessimista, cenário ok, cenário super otimista. E eles vão navegando dentro disso, então eles não são 100% surpreendidos. Sabe? E aí, quando eu aprendi isso, gente, vocês não têm noção, o meu mundo mudou. Mudou, porque eu percebi que eu tinha sofrido à toa. Enfim, eu fui para minha terceira turma, eu continuei ali, eu acabei optando por trabalhar com uma agência. E tá tudo bem trabalhar, a gente tem que aprender a delegar também, a dividir as coisas, enfim. E a minha terceira turma, ela foi ligeiramente melhor do que a segunda turma, principalmente porque eu fiz com o mesmo valor e principalmente porque eu mudei totalmente o curso. E aí, em vez de 30 alunas, eu fechei 50 alunas. Foi ligeiramente melhor, porque eu investi zero em tráfego, eu não consegui investir, eu estava bloqueada no Instagram para investir, não investi praticamente nada. Então foi praticamente só com a minha audiência. Então ainda foi melhor. Só que aí, lá nessa época eu já entendi as métricas. Então eu não sofri. Por mais que eu esperasse que fosse maior, mas eu não sofri, porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? A turma 3 foi top. Realmente a turma 3, assim, eu mudei totalmente o formato. E eu decidi na turma 3, olha pra vocês verem o grau de loucura da pessoa, né? Eu decidi que na turma 3, se eu fechasse 5 alunas, ou se eu fechasse 50, ou se eu fechasse 500 alunas, tanto faz, eu ia fazer uma entrega 200%, porque eu queria muito que as alunas tivessem resultado no novo formato, que é esse formato que eu tenho agora, que é o curso dentro do Instagram. Eu mudei totalmente o produto, totalmente, sabe? E foi um risco também, mudar também é arriscado, como eu falo pra vocês. Eu poderia ter mantido do jeito que era, sabe, sem precisar gravar nada de novo, sem precisar fazer nada de novo. Eu podia entregar as mesmas aulas, eu podia ter feito isso, mas não, eu resolvi fazer tudo novo, literalmente, aulas novas, tudo gravado 100%, colocar dentro do Instagram, fazer as artes totalmente diferente, uma entrega, enfim. E para mim aquele foi realmente um sucesso, porque além de ter mais alunas, eu ainda consegui validar o novo método, né? Validar as novas aulas, enfim, foi incrível para mim, tá? Mas tinha uma coisa ainda que, né,
tava me pegando, que era a questão do valor do curso, porque eu já tinha várias experiências, aí eu já estava num outro nível do negócio, conversando com outras pessoas. Eu tô num grupo de mentoria hoje que eu investi muito, muito caro para poder entrar, para poder ter outro tipo de informação, e graças a Deus eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo, mas tive sim acesso a outras informações. E aí eu vim para a turma 3, né? Para a turma 4, que foi essa que eu lancei agora recentemente. E aí novamente eu tive que reposicionar o meu produto, eu tive que mudar o produto, algumas coisas, algumas ideias do curso de novo. E sim, eu tive que reposicionar o preço, o valor do meu curso novamente. E tava tudo certo para eu fazer isso desde fevereiro. Quiçá eu tivesse feito em fevereiro. E eu acabei não fazendo porque eu queria ajustar outras coisas, resolvi fazer depois. E aí o que aconteceu? E aconteceu o coronavírus na vida de todo mundo. Eu não consegui voltar para Portugal, tô aqui no Brasil ainda, não consegui voltar para Portugal. Tive que reposicionar o meu produto, reposicionar o valor do meu curso. Praticamente o curso custa 3 vezes mais do que ele custava. E aí, aquela insegurança de lá de trás voltou de novo. Eu falei, será que alguém vai pagar? Será que eu vou sofrer de novo? Será que isso? Será que aquilo? Gente, eu quase não dormi de medo disso tudo acontecer. E só para piorar um pouco, como se diz, né? E só para piorar um pouquinho, apareceu o coronavírus na nossa vida. E aí, não era o melhor momento para eu ter reposicionado meu curso. Não era mesmo. Mas, como eu digo, quando a gente tem um objetivo muito profundo, a gente tem que seguir. E eu resolvi reposicionar meu produto, né? E aí o meu curso, como já era previsto, ele saiu de 197 e aí ele foi para 692, R$ 692, com promoção no primeiro dia de 30% do valor, que é o que eu quero fazer daqui para frente, né? Por quê? Simplesmente para valorizar quem se compromete no primeiro dia, tal. E eu tava com muito medo. Porque era a primeira, né? Eu ia lançar no meio do coronavírus, no meio da crise, as pessoas com muito medo. E é uma responsabilidade muito grande você tirar qualquer centavo de uma pessoa, né? Não que eu forcei ninguém a entrar no curso, mas é uma responsabilidade muito grande você, de alguma maneira, tirar dinheiro da pessoa e numa época tão delicada. E eu tava com muito medo porque eu ia reposicionar o valor do meu produto. O produto tem um objetivo diferente e tudo isso. E assim, e graças a Deus eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Não ter desistido, não ter voltado atrás na questão do que já estava planejado em relação ao reposicionamento, em relação a preço, não ter voltado atrás, não ter desistido. Eu fechei a minha melhor turma. Várias alunas da turma 1 e 2 voltaram, alunas da turma 3 voltaram, estão de volta no curso, e mais as alunas novas, né? Vamos dizer assim. E o novo valor do meu curso também foi validado, graças a Deus. O que eu quero dizer quando eu falo que foi validado? Significa que eu tive alunas pagando o novo valor. E isso, pra gente que é do marketing, significa que as pessoas estão validando o nosso curso, né? E eu fiquei muito feliz com isso também. Graças a Deus a gente teve, assim... eu dobrei a meta de faturamento que eu tinha. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque era uma validação de negócio num momento muito delicado, né? E por que eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Eu nem precisava ter contado tudo isso, eu nem precisava ter me exposto, talvez. Podia ter ficado quietinha no meu canto, não precisava ter me exposto. Quem chegou agora na live não tá entendendo nada, tá tudo bem, depois você assiste o começo, você vai entender. Eu tô abrindo aqui os bastidores mesmo da minha sofrência. Da sofrência de uma empreendedora, mas eu tô contando e eu contei os bastidores de todo o projeto do meu curso desde o começo até agora, tá? Para vocês entenderem que um produto, principalmente um produto digital, ele se constrói.
um negócio digital, ele se constrói, ele não é de um dia para o outro, sabe? Você não vai abrir o seu negócio hoje e vai estar faturando 100 mil reais amanhã. Provavelmente não, se você for um ser humano normal como eu. Pode ser que com o tempo sim, né? Mas eu resolvi contar tudo o que aconteceu. Enfim. E aí chegamos na turma 4.0 e aí no momento delicado de novo, mas aí eu já tinha muito mais ideia do que poderia acontecer. Eu já estava com todas as métricas, eu já sabia o que eu poderia esperar, eu já tinha a minha meta, eu já sabia quanto eu poderia faturar, embora tivesse todo mundo de incerteza nessa época de crise, né? Se as pessoas iam pagar ou não, o valor mudou, o formato mudou um pouco. Eu fiz pela primeira vez o que a gente chama de um lançamento tradicional, né? Com uma semana antes de aquecimento. Tudo isso foi novo para mim, né? Mas sobrevivemos. E graças a Deus, muito melhor do que até eu imaginava, né? Como eu falei para vocês aqui. E eu tô contando isso para vocês entenderem que a vida de uma empreendedora, de certa forma, ela é feita de várias fases, Só que você não vai passar de fase se você não pegar a fase anterior, se você não se aguentar na fase anterior, entende? Não dá para você querer faturar R$ 1.000 se você não faturar R$ 100 primeiro, se você não faturar R$ 1 primeiro. Não dá para você ter 10 clientes se você não tiver o cliente 0, o cliente 1 e os 12 apóstolos, os 12 primeiros. Não dá para você querer formar uma turma de 30, 100 alunas se você não formar uma turma pequena com 10. Não dá para você querer vender com o seu produto da sua loja, por exemplo, que seja R$ 10 mil se você não faturar R$ 1.000. Tudo é um processo e deve ter aí tipo 1 milhão de coisas que você ainda não sabe que está assim te impedindo de ter o resultado que você gostaria. Só que aí você fica colocando a culpa só em você e desiste. A culpa não é só sua. Entende o que eu quero dizer? E eu falo isso pra vocês porque eu passei exatamente por isso, só que eu colocava a culpa toda em mim. E você tem que dividir essa coisa com outras pessoas, entendeu? Se você ainda não tá faturando o que você quer, se você ainda não tá tendo o resultado que você quer, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Só que você vai aprender, você vai conseguir. Só que se você desistir, aí não vai ter como. Aí você não vai ter como saber. Entende? E eu tô falando isso pra vocês hoje porque quando eu faço esse tipo de postagem no meu Instagram e depois eu recebo umas mensagens assim de pessoas que estão sofrendo mesmo, sabe? Querendo desistir das coisas. E às vezes nem é 100% culpa dela, às vezes é alguma coisa que tá faltando ela saber. Então nessa hora, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode desistir, como eu falei, né? Você pode desistir e culpar todo mundo, ou você pode procurar aprender, saber o que tá acontecendo, procurar alguém, conversar com alguém. Eu decidi conversar com as pessoas, eu decidi procurar ajuda, sabe? Lá atrás, quando eu tive esse lançamento que eu falei pra vocês, que eu fiquei muito triste, muito decepcionada comigo. Nossa, eu não precisava ter passado por aquilo tudo. Até que eu conversei com pessoas que abriram o jogo pra mim e falaram: Simone, calma, você tá errada, Simone. Tipo, não é isso. Aconteceu isso, mas olha, era pra ter acontecido aquilo. Então, aguenta as pontas aí, vai lá e você vai conseguir no próximo, sabe? E aí o que eu fiz? Eu falei, beleza. Aí eu acreditei naquilo piamente e continuei trabalhando para poder fazer o próximo lançamento melhor. E o terceiro foi incrivelmente melhor do que o segundo, né? E o quarto foi ainda melhor do que eu esperava.
Estão entendendo? Então, assim, se você estiver no momento que você tá precisando de ajuda, procura ajuda. Só procura ajuda. Mas não fica remoendo isso pra você. Não fica aí, tipo, se sentindo a última bolacha do pacote, toda quebrada, sabe? Vai procurar ajuda. Procura ver alguém que te inspira. E aqui fica um detalhe, sabe? Às vezes a gente quer falar, a gente tem alguém que inspira a gente, mas essa pessoa tá muito longe da gente e ela não vai responder. Eu tive sorte de pessoas até grandes assim me responderem. Só que respondeu daquele jeito, né? Você tem que saber ler nas entrelinhas. As pessoas quanto maior elas vão ficando assim, menor paciência às vezes elas vão tendo. Eu vejo um pouco isso, sabe? Porque elas têm um... como é que eu posso explicar isso? Eu não sei se ela não é falta de paciência, mas é porque elas já sabem que aquilo ali não vai adiantar você ficar chorando, você ficar se murmurando. As pessoas que estão mais lá em cima, elas analisam números. Elas analisam aquilo que você fez. Quando você não faz, não tem como analisar. Aliás, essa é uma das frases que tem na minha agenda. Cadê minha agenda? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui na minha agenda tem uma frase que tipo, me toca muito, sabe? É a minha agenda do Insider. Tá bem aqui, ó. Se alguém quiser. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Tá escrito assim, ó. Eu parei de ouvir o que as pessoas me falam. Agora só ouço o que as pessoas fazem. É exatamente isso que as pessoas, né, que estão lá em cima, elas fazem. Elas começam a tratar você. Elas começam a tratar você não pelo aquilo que você tá aqui, ó, só falando. Não. Vem e me mostra os dados. Me mostra aquilo que você já fez. Sabe? Me mostra aquilo que você já fez e aí a gente pode discutir. E aí, quando eu aprendi isso, eu comecei a mandar, tipo... eu falava com as pessoas assim, né? Quando eu comecei a querer entender o que estava acontecendo com o meu negócio. Eu pegava e eu mandava pra pessoa assim, ó... eu postei, eu fiz X posts, eu fiz X lives, eu anunciei o meu curso com tanto tempo de antecedência, eu investi tanto em tráfego, eu consegui fazer o anúncio XPTO, o valor do meu curso é tanto, o meu conteúdo é assim, e eu mandava números, né? O valor do meu produto é assado, eu coloquei para vender assim, eu fiz assado e tal, e aí a pessoa conseguia realmente me ajudar, porque ela via números, sabe? Então, a gente precisa colocar um pouco dessa consciência, que às vezes a gente está sofrendo realmente à toa e sofrendo sozinha, o que é pior. Então tem que pedir ajuda, a gente vai pedir ajuda. Se você não souber de alguma coisa, pode pedir ajuda para mim. O que eu puder ajudar, de certa forma, eu vou ajudar. Não é que eu vou ajudar, que eu vou estruturar o seu negócio. Não, isso eu faço quando eu sou paga para fazer isso. Mas pelo menos dá um norte para onde é que você tem que ir, sabe? Procure pessoas que te deem um norte para onde é que você pode ir. Pessoas que, de certa forma, talvez tenham até passado pela mesma coisa que você. Isso ajuda muito, sabe? E eu fiquei essa semana realmente muito... eu não vou dizer chocada, mas eu fiquei muito sentida com as mensagens que eu recebi por conta disso, sabe? Por conta desses stories que eu faço. Eu não sei, de vez em quando eu tenho esses insights e eu faço essas postagens e aí eu recebo um monte de gente falando um monte de coisa, sabe? E aí eu fico muito triste de ver quantas pessoas estão ali meio que sofrendo, angustiadas, igual eu tava lá atrás e eu não consigo dar um chacoalhão às vezes na pessoa, sabe? Pra fazer ela ir pra frente, tá? Então assim, se você entrou aqui na live e não tá entendendo nada, depois assiste. Pode ser que ajude você, tá?
Então, assim, só para resumir, então eu passei por tudo isso no começo do meu negócio. Eu trouxe o exemplo do meu produto para vocês entenderem, conseguirem visualizar comigo como era, como ele começou, o quanto que eu, né, sofri à toa, como foi depois e como ele tá agora. E se Deus quiser, como ele ainda vai evoluir para a próxima fase, porque eu ainda tenho mais uma fase do meu negócio que eu quero colocar em prática. Só que se eu não vivesse tudo que eu vivi, eu não ia conseguir nem estar aqui hoje, entende? Para eu poder ir para eu morfar. Quem assistiu Power Rangers? Quem assistiu Power Rangers? Vai saber, é hora de morfar, né? Para você morfar, gente, você tem que, né? Você tem que ser um bichinho primeiro, para você poder depois morfar, senão você não consegue, tá? A Manu tá colocando aqui, ó. Eu participei da primeira turma. Minha vida virou de cabeça para baixo. Desisti de tudo. Nada dava certo. Voltei agora porque sei que você pode me ensinar aquilo que eu preciso para começar. Ah, Manu, que linda. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você voltou. Muito feliz. Para quem não sabe, gente, eu vou contar, vou abrir outra coisa aqui que eu não precisava ter falado para vocês. Eu não precisava falar, mas já que eu tô falando um monte de coisa mesmo. Quando eu terminar essa live, talvez eu deixe ela salva, talvez não, vamos ver. Quando eu comecei o meu curso, ele era uma coisa. Hoje ele é outro bicho, né? Ele é um bicho evoluído, ele é uma borboleta evoluída, né? Vamos dizer que ele era uma borboleta só com umas asinhas assim, agora ele tá uma borboleta daquelas bonitonas, né? E eu fiz questão de mandar um e-mail para as minhas alunas da turma 1 e 2, que elas tiveram acesso ao curso quando ele era ainda um bebê, quando eu ainda era um bebê e ainda sou um bebê diante do mundo que eu tenho para aprender, mas eu sou um bebê maiorzinho do que eu era, né? E eu fiz questão de mandar um e-mail para as minhas alunas da turma 1 e 2, dando uma oportunidade para elas por um valor muito simbólico. O valor, inclusive, é muito simbólico para elas voltarem e participarem dessa turma comigo, né? E muitas alunas voltaram e eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma segunda chance que eu tenho de mostrar para elas o quanto, de certa forma, o curso evoluiu e eu evoluí, mas é uma chance também delas, que naquela época também não puderam aproveitar, como a Manu escreveu aí, de aproveitar também o curso com uma outra visão de mundo, uma outra visão de negócio, enfim. As alunas da turma 3 também puderam retornar e eu faço isso com o maior gosto do mundo, porque eu acredito que a gente consegue crescer quando a gente também se espelha de alguma maneira, primeiro em coisas palpáveis, em coisas reais, sabe? E eu fico muito feliz de ver a evolução das minhas alunas também, sabe? Eu fico muito feliz de conseguir acompanhar, tá? Então, assim, para quem tá entrando agora, eu falei sobre a evolução do meu primeiro curso e da minha evolução também enquanto empreendedora. Já até me emocionei na live, mas agora passo bem. E agora eu quero falar de uma segunda coisa que tem a ver também com essa turma de agora, né? Quando eu resolvi lançar essa quarta turma, que eu falei pra vocês que eu quase desisti de lançar, que já era pra eu ter lançado, era pra eu ter lançado desde janeiro, fevereiro. Resolvi não lançar, esperar, fazer como mandava o figurino, tal, adiei. Na hora que eu lancei já era em cima do Covid. E aí eu falei, quer saber, acho que eu não vou lançar essa turma de novo, não vou lançar porque tá em cima do Covid, ninguém vai querer e eu preciso aumentar o valor do curso, enfim. E graças a Deus eu tive a minha melhor turma, né? E graças a Deus eu tive o meu melhor faturamento também. E eu não tô falando isso Enfim, eu tô falando isso só pra vocês saberem que tudo é uma evolução, tá? Assim como no grupo de mentoria que eu estou, graças a Deus eu tenho visto os meus colegas que sentam do meu lado, vamos dizer assim, faturando 100 mil reais, 300, 400 mil reais em plena crise, tá? O que eu quero dizer com isso? Que existe solução, existe, gente, existe. Só que é um caminho. Você não pula de faturamento 100 reais para 1.000 reais, você não pula de faturamento 1.000 reais para 10 mil reais de uma hora para outra. Tá? Você não passa para faturar 5 dígitos igual eu faturei esse lançamento de uma hora para outra. Tudo tem um começo. Eu precisei faturar
4 dígitos para depois um dia eu poder faturar 5 dígitos. E aí agora eu vou faturar, se Deus quiser, um monte de 5 dígitos no meu negócio para um dia faturar 6 dígitos. E a mesma coisa que eu desejo para vocês também, tá? Tudo é um processo, tá? Espero que vocês entendam isso. E quando eu decidi abrir essa turma, que aí a gente decidiu mesmo, falando, não, vamos lançar, não importa, se tiver uma aluna nessa turma, a gente vai lançar de toda forma, tal. Eu decidi que, além da entrega que as minhas alunas já sabem que eu faço, né, que é uma dedicação muito intensa que eu tenho para as minhas alunas, eu decidi que eu ia colocar também uma mentoria digital dos meus produtos, enfim, por conta do Covid, especialmente por conta do Covid, eu decidi colocar esse que é uma mentoria paga, que ela por si só custa R$1.000. Eu resolvi colocar como bônus para essa turma agora, né? Mas tinha uma coisa a mais que eu queria muito fazer com essa turma e que eu falei que eu ia me dedicar 200%, que é garantir que essa mulherada que entrou faça as coisas. Eu ia dar um jeito de medir a produção delas, tá? Por que é isso? Por que eu decidi fazer isso? Eu vou contar pra vocês uma coisa agora. Eu fiz na live de abertura com as minhas alunas. Eu falei pra elas o seguinte, que existe muita mulher, e eu já me incluí muito nisso, e eu ainda me policio todo dia pra isso. Existe muita gente que vive no gerúndio. O que é isso, viver no gerúndio? Sonhando, querendo, fazendo, esperando, sabe assim? Tudo ando, indo, isso é gerúndio. E aí ela fica vivendo, esperando, sonhando, querendo, sabe? E não realiza as coisas. Não bota um ponto final nas coisas. Não chega no eu fiz, eu consegui, eu realizei, inclusive, no passado. Sabe? Vive uma vida de estar fazendo muitas coisas e não consegue concluir as coisas. E isso é muito, muito delicado. Muito delicado. E essa é uma das principais características de pessoas que já estão em um alto grau de obesidade mental e nem perceberam. Sabe? Pessoas que... Todas nós somos multipotenciais, né? Eu falo disso, que eu sou um canivete suíço. Eu gosto de muitas coisas, eu faço muitas coisas. Só que eu percebi que eu era uma pessoa que eu não concluía as coisas. Eu não concluía as coisas. Eu começava um curso e não terminava. Eu começava uma dieta e parava. Começava exercício e parava. Começava a ler e parava. Eu começava tudo. Eu fazia um pouquinho de cada coisa e eu não terminava nunca. Eu nunca terminava o livro, eu nunca terminava... né? O curso, nunca, não conseguia botar um fim nas coisas, gente. Nem que fosse pra falar, não gostei. E isso é muito ruim. A gente não tem resultado. Aí a gente tem a sensação de que tá fazendo um monte de coisa, mas não vê palpável, não vê o resultado daquilo ali. E aí, na live de abertura com as minhas alunas, dessa turma agora, eu bati muito forte nisso. Falei pra ela, a gente tem que ser mulheres realizadoras, mulheres que fazem mesmo. Vocês têm que ter, nem que seja pra você falar assim, olha, eu não vou fazer o curso inteiro, mas essa aula eu fiz. E aí, a gente criou lá no nosso curso uma parada muito louca, que é de falar assim, aula 1 eu fiz, aula 2 eu fiz, porque o meu curso é um curso 100% prático, né? Então, toda aula tem tem a teoria rapidamente e aí já tem a prática. Mas para forçar cada aluna a escrever, eu fiz. Virou quase que uma missão, né? Se tiver aluna da turma 3 aí, manda um oi aí. E aí a gente coloca assim, eu fiz, e aí logo eu respondo em cima, mulheres realizadoras. Porque a gente só vai realizar alguma coisa se a gente fizer não os 30 dias, mas você tem que fazer o de hoje, e o de amanhã, mas é uma coisa por dia. Uma coisa por dia, vencer, matar literalmente um leão por dia. Só que quando a Estela tá aí, a iniciante digital tá aí, a Clara tá aí, quando
A gente, tem um poder muito grande quando a gente escreve assim. Eu concluí. Quando eu termino de editar um vídeo, eu falo graças a Deus. Quando eu termino de fazer o e-book, eu falo graças a Deus. Quando eu termino de fazer uma coisa, eu falo graças a Deus. Por quê? Porque eu anotei no raio do meu papel e eu tenho que concluir aquilo ali. Eu tenho que concluir. O segredo da produtividade é você concluir as coisas. Só que quando a gente escreve para o nosso cérebro, isso tem um poder ainda mais forte. Então, o recado dessa live para vocês é o primeiro. Não desista. Não desista. Nem tudo é culpa 100% sua. Porque boa parte é culpa só nossa mesma, né? E a gente não tem que terceirizar a nossa culpa. Foi o que eu falei no começo da live, tá? Tudo que eu falei no começo da live tem a ver com não desistir, buscar ajuda. Não desistir, buscar ajuda, tá? E agora, o segundo momento da live é falar pra você que coloque na sua cabeça o poder de realização das coisas. Isso é muito importante. Ticar tem um poder muito forte. Dar concluído nas coisas tem um poder muito forte. Quando a gente faz isso, a gente tá falando aqui dentro, ó, que a gente consegue, que a gente faz, que a gente fez, que a gente realizou, que a gente concluiu. E não que a gente tá fazendo. Porque senão a gente vai acostumando o nosso cérebro a tá sempre assim, ó. Sempre correndo atrás do rabo, sabe assim, ó? Sempre correndo atrás do rabo e não consegue chegar em lugar nenhum. Então, assim, eu vou continuar muito firme com as minhas alunas, elas já sabem disso, eu espero que elas aguentem, porque para ter resultado é isso. É você se determinar a fazer uma coisa, colocar no papel, escrever eu fiz. Escrever eu fiz. É muito importante isso, tá? Como eu disse pra vocês, essa era uma live bem bate-papo mesmo. Mas eu senti no meu coração uma vontade muito forte de contar, principalmente sobre essa parte que eu comentei no começo da live pra vocês, porque eu vejo muita empreendedora sofrendo, muita mulher sofrendo. Então, assim, se é o seu caso, assiste, chegou na live agora, assiste o comecinho da live. Se tá com preguiça de assistir a live porque demora muito, faz o seguinte, coloca ela dá um jeito, sei lá, de assistir ela no 2.0, na velocidade 2.0. Sei lá, coloca no YouTube, faz alguma coisa. Mas assiste, porque pode ser que ela te ajude. Tudo bem? Espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha, sei lá, plantado algum tipo de sentimento em alguma de vocês. Se tiver tiver uma palavrinha só que já fez sentido, eu já vou ter ficado muito feliz. E se não plantou também tá tudo bem, porque eu tô feliz de ter falado. Porque quando eu falo, é como se eu estivesse falando comigo também. Porque daqui pra frente, eu sei que eu vou ter, como se diz, desafios ainda maiores do que eu tive até hoje. Né? E eu preciso lembrar daquilo que eu fiz, que deu certo pra mim, né? Pra poder me aguentar pros momentos de baixa, né? E essa turma em especial foi vários momentos delicados nessa turma agora que eu acabei passando o último mês, os 2 últimos meses. E ainda assim, como eu digo, foi o melhor momento da minha vida até então, né? Que eu tenho certeza que vão ter muitos outros. Tudo bem? Bem, quem ficou aqui na live comigo, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pelo seu tempo nesse domingão, final de domingão. Espero ter contribuído. Vou ver se eu consigo deixar a live salva. De repente pode ser que eu consiga atingir mais mulheres. E assim a minha missão vai ter sido feita. Beijo no coração de vocês. Nos vemos essa semana. Essa semana tem lives. E me aguenta, porque se eu já era impossível só no Instagram, vamos ver se a gente vai dar conta de transmitir no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo também, tá? Espero que essa live Papo Reto tenha te ajudado. Se te ajudou e você sentir vontade de falar alguma coisa, pode mandar mensagem no direct também, porque eu fico muito feliz de conversar com vocês, tá bom? Oi, Lícia, querida, tudo bem? Aline, obrigada, viu, querida? Beijo no coração de vocês, a gente se vê.